Você tem orado e não tem tido resposta nas suas orações? Você tem declarado aberto a sua boca para declarar, para crer, mas não tem conseguido realmente crer? Você quer saber o motivo pelo qual você não está conseguindo realmente crer e receber a promessa de Deus? Então, fica comigo que eu vou te responder hoje. Está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você, encher o seu coração de fé e liberar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Você já tem o seu livro do devocional 2025, com 365 mensagens? Você já separou os presentes de aniversário que você vai nesse ano? Quantos aniversários você tem para ir? Tem presente melhor? Seja honesto. A pessoa vai lembrar de você. Você acha que tem gente precisando ouvir o Evangelho? Gente que está precisando de uma palavra da parte de Deus? Gente que está sofrendo? Com certeza, né? Perto de você. Você pode ser um canal de Deus através desse devocional. Uma página por dia pode fazer muita diferença. É o melhor presente que você pode dar, né? Você pode adquirir para você, para dar de presente, no link que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Passa lá depois. Muito bem. No final, vou orar por você, vou orar pelos seus pedidos, vamos confessar a palavra. Fica comigo, tá bem? Mas antes, não se esqueça de dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você receber notificações e venha fazer parte comigo do clube de assinantes do meu canal. Vem me abençoar no meu ministério, mas também você vai ter acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos. Pensou? Muito baratinho, vai abençoar muito sua vida. Muito bem, o texto de Josué, capítulo 6, verso 10, ele nos dá uma revelação muito importante sobre receber promessas da parte de Deus, sobre se apropriar das promessas, da restituição que Deus tem para cada um de nós. Então, eles estavam ali para entrar na posse de Canaã, naquela promessa, e o Senhor fala para ele, porém ao povo, Josué 6,10, para quem estiver anotando, porém ao povo, ordenar a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Interessante. Nós precisamos prestar atenção ao que as trombetas estão declarando. Lembra? Eles tinham que tocar a trombeta, o chifre do carneiro. Josué está dizendo, primeiro escuta a trombeta tocar. Não grita não, fica calado. Vai ouvindo a trombeta, porque depois eu vou falar para você gritar. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando? É que ninguém deveria falar da parte de Deus sem primeiro ouvir da parte de Deus. Aqui um segredo. Precisamos receber primeiro tudo o que a trombeta do chifre do carneiro está proclamando a respeito de Cristo e da obra vitoriosa sobre o inimigo. Você está chegando agora, lembra que esse texto é o texto da entrada ali de Jericó, primeira cidade a ser conquistada no território de Canaã, que é a terra da promessa, que para nós hoje fala de uma vida cristã vencedora. Então tinha as muralhas, e a instrução de Josué é que tocassem o chifre, a trombeta do chifre do carneiro, que aponta, o carneiro é o Cordeiro de Deus, é Cristo que morreu, e o chifre, ele uma vez que você tem um chifre na mão, é porque o cordeiro morreu. Então, quando nós oramos com base na obra do Cordeiro que foi morto, da obra de Cristo na cruz, a gente tem fé para receber a resposta da oração. Então, isso é fundamental. Isso é assim porque, então, eu preciso primeiro, no entanto, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Você não pode ter fé se você primeiro não ouvir a palavra, não ouvir a promessa. O que você está fazendo aqui todos os dias na live? Ouvindo, para receber fé. O que você está fazendo todos os dias que você lê uma página do devocional? Ouvindo,
para receber fé no seu coração, não é? Não é qualquer grito que derruba a muralha e traz a restituição. É o grito da fé. Eles iam gritar e a muralha ia cair. Tem muita gente que grita na oração, grita contra o inimigo, mas não acontece nada. Porque não é qualquer grito que derruba a resistência. É o grito da fé que vem por ouvir o evangelho. Primeiro, nós precisamos ganhar fé, ouvindo a mensagem. Depois nós gritamos em fé e recebemos a restituição. Primeiro eu grito, ganho fé. Primeiro eu ouço, ganho fé. Depois eu grito e recebo a restituição. A Bíblia fala que eles deveriam ouvir por 6 dias. 6 dias. E só no 7º dia é que eles deveriam gritar o grito da fé. Se eles gritassem antes disso, nada aconteceria. Essa é que é a verdade. A trombeta está tocando. O cordeiro morreu. Seus pecados estão perdoados. A vitória é sua. Aleluia. Ouça o que você é, essa vitória tremenda. Você sabe, há momentos que nós tocamos a trombeta, mas há outros que precisamos parar para ouvir ela soar. Hoje é dia de você parar, me ouvir, deixar o evangelho ganhar o seu coração. Precisamos ouvir a pregação. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 6 ao 8. Para você que está anotando, 1 Coríntios 14, 6 ao 8. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, eu vou te falar algo, se você ouve o evangelho da graça, mas depois você ouve uma outra pregação, lê um outro livro que tem mistura, que tem autoajuda, que tem lei, cobrança, a trombeta vai estar soando um som incerto, misturado, e você não vai ter a fé correta. Por isso você deveria ser radical em ouvir só o evangelho puro da graça de Deus. Eu não estou dizendo que só eu faço isso, ou que só eu escrevo isso, mas eu posso te dizer que esse é o meu cuidado. Tocar uma trombeta limpa, para que você tenha fé, anunciando puramente o evangelho da graça de Deus. Eu quero dizer para você que se você pode doar um selo aqui, é muito bem-vindo, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Eu conto muito com o seu apoio, para que eu continue tocando a trombeta aqui todos os dias. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Quando você compra um livro, quando você assina a área de assinantes, você me ajuda a custear tudo isso para que eu possa estar com os irmãos, tá bom? E te agradeço muito. Então veja, se você quer que a sua Jericó, a sua cidade da promessa, que os muros ali, as resistências caiam, é importante ouvir o som da trombeta. Paulo diz claramente que essa trombeta é a revelação, é o conhecimento, é a profecia, é o ensino revelado do evangelho. Paulo diz isso claramente. Você precisa se dedicar. Eu ouço pregações do evangelho praticamente todos os dias, porque eu também me alimento para poder falar para você. Então, não despreze a pregação da palavra, não despreze um devocional. Se você não ouvir, você não terá fé para gritar o grito da vitória, né? É muito importante. Portanto, o devocional, tanto a live quanto o livro, te ajuda a isso, a liberar fé no seu coração. É muito importante deixar que a mensagem ganhe vida dentro do seu coração, não é? Ganhe verdade, revelação. E isso acontece quando você ouve com ouvidos atentos, porque a maneira de Deus liberar as suas promessas, liberar a sua restituição, é por meio da pregação. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderninho de anotações, seu Moleskine, está aqui, né?
Pega o seu aí, escreve assim: Deus libera suas promessas por meio da pregação do evangelho. Escreve aí: Deus libera suas promessas por meio da pregação do evangelho. Por meio da pregação do evangelho, ok? Então você precisa ouvir isso constantemente para que você tenha essa fé. A fé vem pelo ouvir o evangelho, ouvir a pregação. Romanos capítulo 10, verso 17, na Revista e Corrigida, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nesse tempo é o evangelho. Hebreus 11:30 diz claramente que as muralhas caíram pela fé, pela fé. Assim, o grito que o povo liberou foi, na verdade, um grito de fé. Eu oro e eu comando contra as cadeias do diabo, mas eu faço isso depois de confessar a palavra, ouvir a palavra, ter fé no meu coração. Caso contrário, é só um grito vazio, não tem destituído de poder, não tem força para realmente trazer a existência. Jericó é um símbolo do mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso tem que ser escrito. Todo mundo escrevendo aí. Escreve aí: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pode escrever? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Escreve aí. Fundamental. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé não procede de nós mesmos, procede da palavra. Não de dentro de nós, mas ela vem quando contemplamos a obra consumada de Cristo na cruz por meio da pregação. Essa é a trombeta, é a palavra sendo pregada pelos pregadores da graça. Muito importante. Nós estamos habituados a pensar que Deus fala conosco diretamente e que isso gera fé no nosso coração, mas a verdade é que o Senhor fala mesmo conosco, mas o raciocínio de Paulo é que a fé vem pela pregação. Deus fala no nosso espírito, claro, mas no entanto Paulo garante que a fé vem pela pregação. Romanos 10:14 mostra esse pensamento do apóstolo. Olha o que diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Querer receber fé, procurando ouvir a Deus diretamente, pode produzir um tipo de independência espiritual. Deus quer que você viva nessa santa interdependência dos irmãos ouvindo o evangelho. Por causa disso que tem pessoas que pensam que nem precisam ir no culto, porque Deus vai falar diretamente com elas, mas é um equívoco. Deus fala nas reuniões da igreja. O que você não sabe é que tem coisas que nós só recebemos coletivamente. Tem coisas que Deus fala com a gente no quarto, mas outras só na congregação. Não desmereça isso. Não despreze estar no culto, não despreze ouvir uma live, ler um devocional. Você pode estar perdendo muita coisa. Mas a verdade final é que ela vem quando eu ouço. Quando alguém prega, eu ouço a palavra, eu recebo fé. A pregação é, obviamente, para falar de Cristo, para falar do Evangelho, para falar da graça de Deus, do perdão dos pecados, não da lei. Caso contrário, não tem fé aí. Não é? Há pessoas que nos criticam dizendo que nós só falamos do Evangelho da graça. Mas ele é o Evangelho, não tem outro. E é ele que libera a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. Isso é um outro ponto que muitas pessoas não entendem. O maná era diário. O maná de um dia não servia para o outro. Lembra o pão que caía do céu? Apodrecia. Por quê? Porque Deus quer que você venha a Ele todo dia. A live de ontem não serve para hoje. O que você comeu ontem foi para ontem. O que você está ouvindo hoje é fé para hoje. Todo dia você precisa ouvir o Evangelho. Todo dia. Senão você não tem a fé do dia. Né? Por isso que eu faço aqui o devocional com você diariamente. Eu creio que é por isso que durante 6 dias o povo rodeou a cidade em silêncio, ouvindo.
O verbo usado em Romanos 10:17 está no presente contínuo, significa ouvir e continuar ouvindo, todo dia, diariamente, o evangelho para ter a fé diária. Muitos irmãos desprezam isso. 1 Coríntios 1:21, 1 Coríntios 1:21 diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que coisa, né? Que coisa poderosa. Muito bem. Então, eu quero orar com você agora. Coloque os seus pedidos de oração, porque você já ouviu. Agora você vai confessar comigo a vitória, porque o Senhor já entregou na sua mão a sua promessa. E agora você tem fé para crer nela. Amém, meu querido? E na sequência eu vou orar pelos seus pedidos de oração, mas antes lembre-se de se inscrever aqui no meu canal e acionar o sininho, vem fazer parte aqui do nosso clube de assinantes, vem abençoar nosso ministério e vem ter acesso aí a mais de 1000 conteúdos exclusivos do canal do assinante. Diga comigo, eu creio que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto no meu lugar. Eu creio na pregação do Evangelho para trazer fé ao meu coração. Por isso, eu me levanto para proclamar todas as promessas de Deus para a minha vida, em fé, e receber a sua vitória no nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui e proclamo junto com meus irmãos o grito da fé. Tocamos a trombeta, porque ouvimos o Evangelho. Ouvimos que o Senhor morreu na cruz no nosso lugar, pagou os nossos pecados, venceu o inimigo e nos entregou a vitória. Então agora nós oramos e clamamos ao Senhor, entrega nas nossas mãos a realidade das suas promessas, seja para a saúde, para a cura, para o milagre, para a restituição financeira ou restabelecimento de um casamento. Ouve a oração, Pai. Estende a mão, restitui. Nós clamamos em fé e proclamamos a tua vitória no nome poderoso de Jesus. Amém? E amém. Deus te abençoe. Fica na paz, fica na vitória e até amanhã, pela graça de Deus. Compartilha com todo mundo esse vídeo.